One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é chocolate. E eu tenho a honra de falar com o Rogério, da Mestiço Chocolate. Tudo bem, Rogério? Fala aí, Gabriel. Tudo bou? Tudo bom, gente? Legal estar aqui para ter essa oportunidade de divulgar nosso trabalho. Muito legal, Gabriel. Pô, Rogério, que bacana, viu? Uma honra. E eu sou um chocolatra aí, adoro chocolate, né? Então vai ser fantástico. Já acompanho o seu trabalho já há um tempo, então, poxa, conhecer aí o trabalho, né, da Mestiço, como começou e tudo mais, e você dar uma aula aí pra gente, vai ser muito legal, viu? Vamos lá, vamos tentar fazer o que for possível aí de forma interessante para a turma. Mas conta, Rogério, como que deu start aí no chocolate, né? E acho que até um dos diferenciais que eu já comento logo aqui, além de fazer o chocolate, você também tem a plantação de cacau, né? Como que surgiu aí? É isso aí, Gabriel. Assim, na realidade, eu nasci no meio de uma fazenda de cacau, né? Apesar de eu ter nascido em Belo Horizonte, mas eu cresci na Bahia. Eu só nasci em Belo Horizonte, logo já vim para a Bahia. A família da minha mãe é toda aqui da Bahia e a do meu pai, que é o lado japonês da família, né? Meu avô se fixou em Betim. Né, ele produzia flores lá em Betim. E o meu avô materno, ele veio do sertão da Bahia, lá da região de Milagres, e ele montou uma pequena venda de produtos, uma bodega, né? Vendia café, vendia manteiga, esse tipo de coisa, queijos. Ainda na década de 30, em Itabuna, que era o centro, digamos, financeiro do cacau na época, e era bom negociante, ele conseguiu juntar um patrimônio e montou uma fazenda, comprou uma fazenda de gado de cacau. E essa é a tradição da família, né? Meus pais, depois que eles se casaram lá em Belo Horizonte, né? A história toda aí é que minha mãe saiu da Bahia e foi fazer engenharia química, imagina, né? Uma moça de boa família lá nos idos de 1960, pré-ditadura, saí de casa para estudar engenharia fora de casa. Conheceu meu pai na faculdade, meu pai era engenheiro mecânico, né? E se casaram logo que se formaram e voltaram para a Bahia. Isso porque meu avô materno convenceu meu pai a vir para cá, né? Ajudou os dois a comprar uma fazenda e eles começaram a trabalhar com cacau também. Então, até onde eu tenho notícia, até prova em contrário, né? Eu lanço até o desafio aí, mas meu pai foi o primeiro japonês a cair na Bahia de paraquedas para trabalhar com cacau. Né? Eu Olha. costumo brincar, e como é a gente do sul do Japão, né? A gente é mais moreninho, o pessoal achava que ele era índio, porque ninguém sabia o que era japonês na Bahia naquela época. Né? Era um ser tão alienígena que o pessoal achava que era índio. A gente, o olho meio puxado, falava, não. Mas é isso. Então, assim, eu cresci no meio do cacau. Só que eu saí da Bahia, né? Eu fui estudar em São Paulo. Então, até o colegial estava aqui na Bahia e eu prestei vestibular na USP, em São Carlos, no interior de São Paulo, e fiz engenharia mecânica também. Eu fiquei 18 anos trabalhando na indústria automotiva, entre Mercedes-Benz e Volkswagen, até o ponto em que minha mãe, que estava tocando as fazendas, né, até hoje também, ela já estava com uma certa idade, então eu falei, olha, mãe, eu tô de saco cheio aqui dessa vida de executivo de multinacional. Pedi as contas e vim ajudar minha mãe. Né? Minha mãe está praticamente aposentada, ela está se afastando das fazendas aos pouquinhos. Meu pai já é falecido há 25 anos, né? Então ela tocou as fazendas esse tempo todo. E principalmente a fazenda de cacau, eu assumi aí isso desde 2015, 6 anos agora. Né? E eu costumo brincar também, mas tem um motivo sério para isso, né? Fora a brincadeira, eu precisava de uma desculpa para morar em São Paulo. E aí a gente montou a fábrica de chocolates em São Paulo. Né? Mas o motivo sério, isso assim, é brincadeira, porque a minha esposa é de São Paulo, tudo, então eu não queria tirar ela do meio dela. Mas basicamente o motivo sério para isso daí é primeiro que o mercado está em São Paulo. Sim. Né? O segundo motivo é que é muito mais fácil eu transportar o cacau da Bahia para São Paulo, onde está o mercado, do que transportar o chocolate finalizado, porque aí tem toda uma questão de temperatura que a gente precisa tomar cuidado para o chocolate não derreter. Então essa foi a opção. E o motivo de eu começar a trabalhar com chocolate é que cacau, ao contrário do que já foi até a década de 80, né, não é mais um bom negócio. Cacau hoje em dia não é um produto agrícola de lucratividade garantida. Né? A gente tem muito trabalho, o retorno é baixo, depende demais de São Pedro ajudar, depende demais de Nova York ajudar.
né? Eu costumo dizer que esse mercado de commodity, em geral, né, é meio cruel, porque normalmente quando o preço do cacau ajuda a gente é por algum motivo ruim, né? Porque a Costa do Marfim, que é o maior produtor mundial, está tendo guerra civil na Costa do Marfim, está tendo surto de ebola nos países vizinhos lá, e o preço do cacau sobe e a gente fica feliz aqui, né? Então é um motivo meio chato da gente falar assim, não, eu estou feliz que o cacau tá bom porque está tendo algum problema em algum outro lugar do mundo, né? Então a gente quis fazer o chocolate justamente para poder ficar um pouco independente dessa lógica de mercado, né? E com isso a gente valoriza o nosso produto lá na fazenda e valoriza também o trabalho das pessoas, né? Porque a gente consegue remunerar melhor também os funcionários, né? Então a gente teve toda essa lógica por trás da decisão de fazer o chocolate e fazer em São Paulo. Que legal. Ô, Rogério, e a gente pode, né, considerar como tree to bar, né? Porque tem a onda aí do bean to bar, né? Sim, a gente começa desde o plantio do cacau. E assim, é mesmo, porque até o tipo de cacau que a gente planta hoje em dia é mais voltado para o chocolate que a gente faz do que exatamente uma produtividade maior do cacau, né? Então a gente visa sempre uma parte muito mais sensorial do cacau do que uma parte de produtividade de retorno. E falando em variedades, já entrando nesse tópico, Rogério, quais as principais aí variedades que você tem? Então, isso é um negócio meio interessante, né, Gabriel? Assim, a maioria das pessoas não tem consciência que cacau não é tudo igual, né? E não é mesmo, né? Então, hoje, o conceito da marca é mestiço, né? Até o próprio nome surgiu meio que por causa disso, mas a ideia nossa é trabalhar com esse conceito de varietais, é mostrar para as pessoas que existem diferenças no cacau. Por que a gente faz isso, na realidade? É que as fábricas bean to bar, elas têm a possibilidade de trabalhar com cacau de diversas origens, diversos produtores, diversos locais diferentes. Mesmo aqui no sul da Bahia, quando a gente pensa na origem sul da Bahia, tem micro-regiões diferentes aqui que podem trazer diferenças já significativas para o cacau que vão se traduzir lá no chocolate lá na frente. Mas a gente tem cacau do Espírito Santo, hoje, Pará, toda a Amazônia está redescobrindo o cacau lá, que é uma coisa fantástica que a gente está descobrindo aqui no Cacau do Brasil. E no meu caso, como eu só trabalho 100% com o cacau da minha própria fazenda, eu não tenho como... Assim, o terroir é sempre o mesmo. Então, a forma que eu tenho de diferenciar o meu cacau e o meu chocolate é trabalhar com a genética, com variedades diferentes de cacau. E quando a gente começa a estudar isso daí, começa a fazer a pesquisa, a gente descobre que o paralelo que a gente tem de cacau aí com o que acontece com uvas, né, para vinho, e com o que acontece com café, por exemplo, é direto, né? Então, quem está trabalhando com cafés especiais está acostumado a ouvir: eu trabalho com café bourbon, catuai amarelo, catuai vermelho. Então a gente vai descobrindo essas coisas, né? Para falar de uva nem se fala, né? No mundo inteiro aí o pessoal costuma dizer até não, a Malbec, que é francesa, se adaptou muito bem lá na Argentina. A Zinfandel lá da Califórnia, a mesma uva Primitivo lá da Itália, né? Então a gente está acostumado a ouvir essas coisas. E o conceito que a gente tem para os nossos chocolates intensos, principalmente, é trazer para o público a mesma consideração para o chocolate. Então, hoje, a gente tem, na nossa linha de chocolates, a gente trabalha com 4 variedades diferentes de cacau, né, na nossa linha de série aí, varietais mesmo, e um blend é um blend de híbridos. Então, hoje a gente tem o Bonança, que é uma variedade que é nativa lá na nossa fazenda, né? Isso aconteceu muito aqui na Bahia, a gente descobriu essa variedade lá, ou a gente multiplicou, na realidade, essa variedade lá, não por uma questão ainda sensorial, foi por uma questão de resistência à vassoura de bruxa, que é aquela doença que dizimou as plantações lá na Bahia, né? Lá, a partir final da década de 80. A gente trabalha com o que a gente chama de trinitário, mas é um híbrido também que vem de uma outra fazenda pelo mesmo motivo do nosso Bonança, né? É uma variedade que o pessoal descobriu que era resistente à vassoura de bruxa, e dentre essas variedades aí que foram se multiplicando, a gente escolheu, nesse caso aí, chama BN34, uma variedade que veio de uma fazenda Boa Nova, por isso que é o BN, né? Isso acontece muito, como eu falei, aqui na região. E a gente tem mais 2 variedades, um é o Parazinho, o forasteiro, na realidade, que na Bahia a gente chama de Pará, o Parazinho, e é o cacau, tem esse nome porque é o cacau que veio da Amazônia, né? O cacau é um fruto originário da Amazônia, uma planta originária da Amazônia, veio para a Bahia quando começou o cultivo na Bahia 250 anos atrás, e foi esse o cacau que chegou aqui. Então a gente faz um chocolate com o forasteiro
E tem uma variedade do forasteiro, na realidade não é bem uma variedade, é um gene recessivo que aparece no forasteiro que dá uma característica de albinismo na planta. Então, ao invés dessa planta ter amêndoas violetas, que depois ficam marrons, depois da fermentação e depois da torra, é uma amêndoa branca. Ele é 100% de amêndoas brancas. Isso aí, depois que a gente processa esse cacau que fermenta, tal, ele traz uma cor bem peculiar de doce de leite para o chocolate. Tá? Então, a gente trabalha, e o nome dessa variedade é catongo. Tá? Então, a gente trabalha com essas 4 variedades correntes, né, normalmente, para a nossa linha em geral. Só que na fazenda ainda eu tenho pelo menos mais umas 10 variedades em que a gente cultiva de forma separada. Né? Então, de vez em quando eu lanço edições especiais com variedades diferentes, aí a gente vai brincando aqui e ali com o que a gente vai achando de interessante aí desses varietais na fazenda. Que legal. Você falando desse catongo, ele fica meio branco também depois ou não? Não, assim, a amêndoa, logo que você, quando você abre o fruto e corta a semente no meio, ela é branquinha. Né? Se alguém tiver curiosidade, pode entrar no Insta lá da Mestiço. De vez em quando a gente posta uma foto ali da amêndoa do catongo, é bem interessante de ver o que é. Só que quando a gente fermenta o cacau, a fermentação é o processo mais importante de toda a cadeia do cacau e do chocolate, tá? Assim, as pessoas até não se lembram, né? Não se dão conta que o cacau é um produto, que o chocolate é um produto fermentado, mas depois da fermentação, essa amêndoa já pega uma cor meio bege, né, uma cor de caramelo, e quando a gente faz o chocolate com ela, depois da torra principalmente, ela assume bem essa cor de caramelo, e o chocolate tem essa cor aí é como se fosse um chocolate ao leite mais clarinho. Para mim, ele fica meio avermelhado, então para mim ele dá uma cor assim meio de doce de leite. Olha. E o interessante é que esse catongo, como a composição química dele é bem diferente das outras variedades de amêndoas escuras, né? Ele acaba dando uma nota que não é tanto de cacau. Ele lembra bastante uma castanha e uma nota meio de caramelo também. Então é uma variedade de chocolate de cacau e de chocolate que é bem peculiar, bem diferente. E aí estava comentando, né? Você até comentou do café também, essa parte de terroir, né? Às vezes mesmo catuai aí que está num lugar, às vezes vai estar diferente um pouco que é no outro, né? Tem as uvas, Não, né? com Tem muito certeza. isso, né? E tem a parte da fermentação também, né? Da fermentação lenta, né? Depois que vocês colhem o cacau, vocês deixam fermentando um pouco ali perto da produção ali, ou ele vai fermentar em outro lugar ali? Não, assim, a fermentação, Gabriel, isso daí, da mesma forma que uva, da mesma forma que o próprio café, né? A fermentação do cacau é muito de acordo com a preferência do produtor. Tá? Então, o produtor ele vai criando um certo know-how ali, um certo conhecimento meio tácito ali, que ele vai pegando com a experiência dele de fermentação, até chegar na forma de fermentação que ele acha que é ideal para o cacau dele, para a localização onde ele está. Mas, via de regra, assim, a fermentação do cacau ela não é uma fermentação inoculada, né? É a partir de uma flora, uma microflora que está no ambiente. Eu até costumo dizer que essa microflora faz parte do terroir, porque isso aí já existem estudos mostrando que os micro-organismos, e são mais de 30 muitas vezes, responsáveis pela fermentação ou pelas fermentações, já vou comentar o que é isso, mas são diferentes a depender de onde você está no mundo. Tem 3 deles que são meio que comuns em qualquer lugar, mas os outros 20 e tantos aí variam bastante se você está na Bahia, no Espírito Santo, no Pará, na Indonésia, no Vietnã ou na África. Tá? Então, isso daí muda bastante a depender de onde você esteja. E essa fermentação ela ocorre independente aí de onde você está, tem fases, né? Então, a primeira fase são leveduras alcoólicas que vão pegar o açúcar da polpa do cacau e vão converter esse açúcar em etanol, né, em álcool etílico. Depois a gente entra numa segunda fase de fermentação em que o álcool é convertido em ácido acético, vinagre. Tá? E toda a teoria de fermentação diz que é esse vinagre que vai ser responsável por permeabilizar a casca da semente, vai matar o germe, né, o broto ali que está dentro da semente, e aí nesse momento até a gente deixa de chamar ela de semente e passa de chamar ela de amêndoa, porque ela não é mais viável, tá? Vai ocorrer transformações químicas dentro dessa amêndoa, dentro lá do cotilédone, que vão gerar o que a gente chama de precursores de sabor do chocolate. Né? Se você pega uma semente de cacau fresca e mastiga ela, é uma sensação bem desagradável. Ela é muito amarga, muito adstringente, tem muito tanino ali,
alguns deles, inclusive, os mesmos taninos que a gente encontra na uva tinta, e é um sabor muito forte. Então, não é uma experiência agradável. Normalmente, quem faz isso até fala, pô, mas como é que isso vira chocolate em algum momento, né? É muito louco. Só que aí, durante essa fase de fermentação, todo esse processo químico, ele vai transformando o interior da amêndoa, tá? E vai deixando ela já mais parecida com o que a gente conhece como chocolate. Acontece uma fermentação lática também nesse meio tempo, a gente tenta evitar isso daí, né? Basicamente, eu comentei que tem uma fermentação acética, então isso significa que o cacau, depois da fermentação, está carregado de vinagre, tá? Só que o vinagre ele é volátil. Então, depois da fermentação, todo o processo, mesmo na fazenda até a fabricação do chocolate, a gente vai eliminando esse ácido acético aos poucos. Até na pedra, né? Quando você coloca ali na maquininha da pedra ali e vai fazendo, sim. ali também já vai saindo um pouco esse, né? Se você ficar com o nariz ali, você fica até meio assim, aí com o tempo também já vai saindo um pouco assim. Vai saindo, isso é verdade. Logo que a gente coloca o cacau para refinar lá na fábrica, a primeira sensação a gente até chora de tão forte que o ácido acético vem. No dia seguinte, esse ácido acético já evaporou, aí fica só o cheiro do chocolate mesmo. Então, esse processo a gente chama de conchagem, né? No nosso caso, como a gente trabalha de forma artesanal, esse processo de refino e conchagem acontece ao mesmo tempo. Então, assim, essa fermentação, quando a gente trabalha para um cacau de boa qualidade, né, para o cacau commodity, isso deixa de ser muito importante, porque a grande indústria tem formas de corrigir esse cacau aí na indústria. Só que também você só vai ter sabor de chocolate no chocolate, né? Isso também são as coisas meio engraçadas que a gente fala, mas é da mesma forma que a gente fala, né, para esses outros produtos. Sempre que a gente está pensando aí em outros produtos similares aí, mais artesanais. Eu sempre trago esses paralelos aí de café, de vinho, cervejas artesanais, até pães também, né? Então, a gente vai pegar uma cerveja IPA aí, é muito comum a gente pegar, e por conta do lúpulo, a gente pegar aromas. Normalmente ela não tem o sabor, mas tem muito aroma de... Eu pego muito maracujá em algumas cervejas, e não tem maracujá ali, né? Por que que isso acontece? Basicamente porque alguns compostos aromáticos do maracujá também estão presentes na composição da cerveja. A mesma coisa acontece com o vinho, né? Então, quando a gente toma um vinho e fala assim, nossa, mas eu estou sentindo notas de frutas vermelhas aqui, de cereja, tal, é porque a uva daquele vinho traz os mesmos compostos aromáticos que a cereja também tem. E no caso do cacau acontece a mesma coisa. Então, isso para um chocolate industrial a gente não pega, mas para um chocolate bean to bar é muito comum. A gente pegar, aqui no Brasil, por exemplo, para o cacau do Brasil, é muito comum a gente pegar notas de uva passa, cacau da Amazônia, a gente pega muito nota de banana. Aqui na Bahia tem notas florais para alguns cacaus que a gente pega aqui, notas de jasmim, de rosas. Então, são coisas bem interessantes. Eu tenho cacau meu, tenho chocolate meu. Quando eu acerto bem, essa nota vem muito forte, mas sempre está lá, do meu trinitário. Traz uma nota de anis, né, de anis mesmo, uma nota mais herbal. Então, a gente consegue com o chocolate, a partir desse cuidado com a colheita e com a fermentação principalmente, uma multitude sensorial aí enorme, né? A gente defende até que maior do que o que a gente consegue pegar em café ou vinho, tá? Porque existe uma complexidade de compostos aromáticos numa amêndoa de cacau que é maior do que o que a gente encontra nesses outros produtos. Nossa, que incrível. E falando da sua linha, né, Rogério, poxa, é até incrível, né? Você comentou um pouco aí do Bonança, né? Tem uma linha aí que acho que é 75%, o Catonga acho que é 81% e tal. Mas tem os saborizados, né? Que tem aí tem um que é com cachaça amburana, né? Puxa, que incrível. Esse foi legal. Esse é um dos nossos últimos lançamentos, né? Isso foi um trabalho aí que ele já estava em gestação aí, já tem um tempinho, tinha uns 2 anos, pelo menos, que a gente vinha tentando brincar com isso. Inicialmente foi só a cachaça mesmo, mas eu descobri, né, nessas cachaças artesanais envelhecidas aqui no Brasil, que o pessoal estava trabalhando com barris de amburana. Por coincidência ou não, eu uso não a madeira da amburana, mas a semente da amburana. Eu já usava amburana para aromatizar algumas brincadeiras que a gente fazia aí para produtos sazonais, de Natal, de Páscoa. A gente usava a amburana, que traz um aroma bem adocicado, né? É o mesmo aroma do cumaru, né, que vem de um composto chamado cumarina, e ele também está presente na madeira da amburana. Então, a cachaça envelhecida em amburana também traz essa nota meio adocicada, né? E é bem interessante porque
a gente pegando o nibs do cacau e deixando ele descansar junto com a cachaça envelhecida, a gente pega não só notas de cachaça, mas a própria nota da madeira em que essa cachaça foi envelhecida no chocolate. Caramba! Né? Então isso daí se traduz, ele se estende até o chocolate. Então é um trabalho bem legal. E quando a gente começa a brincar com isso daí, a gente começa a expandir, né? Então eu já estou preparando uma segunda receita aí com cachaça envelhecida num outro tipo de madeira, também madeira brasileira. Né? E vamos ver, não sei se o resultado vai ficar bom. Tá? Nesse momento ele tá descansando lá, a gente tem que esperar algumas semanas aí para o cacau ficar pronto para a gente fazer a brincadeira. Que legal. Tem de hibisco também, né? Que é bem diferente. A história do hibisco é um pouco diferente, né? Assim, a gente fez isso, foi na Páscoa, já tem um tempinho isso, acho que foi em 2017, se eu não me engano. A gente queria fazer um ovo de Páscoa colorido. Então eu fui atrás de coisas para colorir o chocolate branco que a gente estava fazendo na época. E eu falei, bom, o hibisco, eu tentei com frutas vermelhas, em pó, desidratada, o resultado não foi tão legal, a gente usou o hibisco e ficou legal. E teve uma saída super legal do ovo de Páscoa. Falei, vamos transformar isso daí num produto de linha, né? Nossa. E aí fica um chocolate branco, o hibisco traz uma notinha ali de frutas vermelhas, né? Sim. Ele é bem azedinho, isso está bem suave no chocolate, não um sabor assim, predominante, fica uma coisa meio de fundo. Mas a brincadeira é essa, né? O grande legal da gente trabalhar com Bean to Bar, né? Se você for pegar aí as nossas receitas, né? Fora essa de cachaça, do hibisco, já tem mais tempo. A gente tem um de café, que é campeão, né? De vendas aí. Flor de sal, né? Flor de sal. A gente, sazonalmente, aí a gente faz, né? A gente manteve na linha agora, a gente está fazendo um bombom com 3 tipos de coco diferentes. Né, um chocolate ao leite de coco, né, então, para não usar leite comum, a gente está usando leite de coco. A gente faz um crocante de licuri e é aromatizado com azeite de babaçu. Nossa! E o licuri e o babaçu são 2 tipos de coco do Nordeste aqui do Brasil. O baiano até fala que eu sou eu, uricuri, aqui a gente chama de uricuri, que eu sou eu, uricuri é coco. É um ditado meio sem sentido aí, né? Aqui da Bahia, mas a gente fala essas coisas. E o uricuri é um coquinho pequenininho, é do tamanho de uma avelã. Então a gente fica esse tempo todo assim tentando buscar, a gente sempre dá preferência para ingredientes, né, produtos de origem aqui do Brasil, e a gente vai tentando brincar com esses sabores brasileiros aí para compor esses nossos chocolates, né? Não é uma coisa assim a ferro e fogo, o próprio hibisco não é um produto de origem brasileira, mas a gente dá uma preferência grande aí para coisas brasileiras para justamente traduzir o que a gente tem para mostrar, né? E janduia, Rogério? O que é o janduia? A própria janduia que a gente fez no chocolate aí com o janduia, essa é uma história interessante, porque foi em parceria que a gente fez com a Heloísa Bacelar, né, que é uma chefe bem conhecida, é uma das minhas pessoas preferidas, que ela tinha o Lá da Venda, né, ali na Vila Madalena. Ela procurou a gente, né, a gente fez algumas coisas em parceria ali, de ela usar nosso chocolate em algumas aulas que ela estava dando, e ela falou, pô, eu queria muito ter um chocolate com a minha cara. E aí a gente sentou, fez, né, desenvolveu a 4 mãos aí uma receita, né, a gente foi colocando a técnica, ela foi colocando o direcional do que ela queria ter no chocolate dela, e a gente fez um chocolate bastante cremoso, né, um chocolate ao leite com muita castanha do Pará na formulação, e a gente fez essa licença poética, porque janduia mesmo é feito com avelã, mas nessa pegada de usar coisas brasileiras, a gente usou a palavra janduia por essa questão de usar algum tipo de castanha, né, algum tipo de amêndoa junto com o chocolate. E é um chocolate bem cremoso, você põe ele na boca, ele derrete rapidinho, né? A gente põe uns pedacinhos de castanha do Pará ali também. Nossa. Então a gente tem essa brincadeira também de pegar pessoas e ir fazendo coisas diferentes aqui e ali, né? Essas collabs, né, que são muito, muito legais, né? Muito, muito legais. A gente tem feito isso com alguns restaurantes hoje em dia e tem saído coisas muito inusitadas até, e bem interessantes. Que legal. E a gente estava até falando aí do chocolate branco, Rogério. O pessoal, às vezes, né, que gosta aí de chocolate e tal, mas vai comprar o chocolate da indústria, né? Às vezes fala, pô, isso aqui não é chocolate, né? Porque não acaba usando tanto parte da manteiga de cacau, né? Parece um chocolate branco aí bom mesmo, né? Quanto aí que tem? Dá uma dica aí, como que identificasse uns. Aí não tem muito jeito, Gabriel. Aí é aquela história de você pegar o verso da barra lá e dar uma olhada na lista de ingredientes, né? Isso não tem muito o que fazer. O que acontece é
que aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem uma legislação para dizer o que é chocolate, a definição pela legislação brasileira do que é chocolate, ela está muito aquém do que em outras partes do mundo, principalmente na Europa. Então, o chocolate branco na Europa, ele tem que ser de manteiga de cacau e acabou. Não tem outro ingrediente, algum outro tipo de gordura que o pessoal possa substituir. Aqui no Brasil, infelizmente, isso não é verdade. E fora isso, fora o fato de você já ter uma legislação, ainda existe aquela figura de algum composto sabor chocolate ou chocolate branco. Então aí é qualquer coisa menos cacau que tem ali dentro. Mas mesmo considerando o chocolate branco apenas com manteiga de cacau, e isso é uma discussão meio existencial no mundo do chocolate, né? Né? A gente ouve bastante se chocolate branco é chocolate. Sim. Eu, de vez em quando, dou uma resposta mal educada e falo, olha, se chocolate branco não fosse chocolate, eu não fazia. Tá? Mas eu falo isso brincando. Mas é o seguinte, é que a manteiga de cacau, quando a gente pega a amêndoa do cacau, mais da metade da amêndoa do cacau é manteiga de cacau. Então, para fazer, para extrair a manteiga de cacau e fazer o chocolate branco de verdade, a gente prensa essa amêndoa do cacau e extrai a manteiga de cacau. O que sobra é cacau em pó, tá? O detalhe é que a manteiga de cacau, ela é 3, 4 vezes mais cara do que o cacau em pó, do que o próprio cacau em amêndoa. Então é o produto mais caro, mais assim, nessa definição, é o subproduto mais nobre do cacau. Tanto é que, para mim, na minha fábrica lá, eu prenso o meu próprio cacau, eu tiro a minha própria manteiga de cacau. De longe, o meu chocolate branco é o mais caro para produzir. Então, dói quando alguém vira para mim e fala assim, não, mas chocolate branco não é chocolate. Eu falo, pô, não, peraí, não é assim. Vamos lá, deixa eu te contar a história. Quanto a gente investe aí nessa barrinha, né, Rogério? Você não sabe o trabalho que dá para fazer esse negócio aqui para você dizer que isso não é chocolate. É chocolate sim, vamos lá. Mas assim, por outro lado, para ser justo, toda a parte funcional que a gente fala do chocolate, de antioxidantes, de fibras, do próprio triptofano, que é o precursor da serotonina, que é o que vai dar aquela sensação de bem-estar quando a gente come chocolate. Isso daí realmente não está presente no chocolate branco. Tá? Então, se você está procurando comer um chocolate por uma questão de saudabilidade, de funcionalidade do chocolate, isso realmente não vai estar lá no chocolate branco. Mas é bom que as pessoas saibam que um bom chocolate branco ele vai dar bem mais trabalho para fazer do que um chocolate comum. E tem muita correção também, né? Tem gente que coloca baunilha, para corrigir, né, Rogério, quando imperfeições, né? Assim, Gabriel, para ser muito justo também, acho que o que acontece com o chocolate Bean to Bar, o chocolate Bean to Bar, a gente está sujeito à sazonalidade. Então, o meu cacau não sai da fazenda sempre igual, ele sai diferente. Então, quando eu tiro da fazenda aqui na Bahia, eu estou falando aqui na Bahia porque eu estou na Bahia agora, e levo para São Paulo, quando chega em São Paulo, está um pouquinho mais ácido, um pouquinho menos. Então, aquela questão dos varietais que a gente já falou, os varietais eles sempre mantêm uma característica básica que é deles, mas de vez em quando o cacau vem um pouco mais amargo, menos amargo, mais adstringente, menos adstringente. A gente trabalha na fábrica, na torra, para tentar dar uma padronizada nisso daí, mas é fato que praticamente todo lote de cacau, de chocolate meu, a depender do lote de cacau, ele vai sair um pouco diferente. E a grande indústria não pode se dar esse luxo. A grande indústria precisa sempre entregar o mesmo chocolate. Então, e o cacau deles também vem de tudo que é lado, e com a qualidade que pode vir até boa, mas pode vir muito ruim. Eles são obrigados a fazer o mesmo chocolate. Então, o que eles fazem na realidade? Eles torram bastante o cacau, do mesmo jeito que quem trabalha com café especial sabe muito bem que café especial ele é torrado a 40, 50 graus centígrados a menos do que café, mesmo os considerados aí premium, um bom café que a gente considera aí na prateleira do mercado, ele é muito mais torrado do que um café especial, e por que isso? Porque do mesmo jeito que acontece com o café lá, o que vai sobrar vai ser o sabor do cacau, aquele saborzinho de mais torradinho, talvez de brigadeiro, de brownie, bolo de chocolate, é o que a gente está acostumado a entender o que é chocolate. Então, muitas vezes, quando as pessoas, inclusive, pegam o chocolate Bean to Bar justamente por essa questão da não padronização, põe na boca e fala, pô, mas isso aqui é muito diferente do que eu estou acostumado. Ele vai vir mais frutado, mais ácido, essas notas que eu já mencionei antes, pô, mas está com gosto de banana isso aqui, você pôs banana aqui? Não pus, só que a gente não torrou e é o que o cacau está te trazendo.
Então, o que a grande indústria tem que fazer nessas horas é torrar muito o cacau, porque aí padroniza o sabor. Vai ficar algum defeito aí por conta da baixa qualidade do cacau, muitas vezes. Eles colocam baunilha para padronizar e para mascarar esses defeitos que aparecem, né? Então, isso aí não tem muito o que fazer. Ô, Rogério, não sei se é uma pergunta bem... Da mesma forma que você tem aí as intensidades, né, do cacau lá, 75, 81, não sei o quê, né? Também já gravei e gosto muito de café também. Dá para se fazer também o mesmo percentual de cacau, mas você trabalhando níveis de torra também, uma torra um pouquinho mais clara. Isso também é possível ser feito. Sim, você me ouviu comentando que em toda a cadeia do cacau aí, eu sempre repito isso, que a fermentação na fazenda é o processo mais importante, porque toda a qualidade do cacau depende daquilo e muito da personalidade do produtor de cacau vai estar dentro dessa fermentação. Quando o cacau chega na fábrica, quem manda na personalidade do chocolate final é a torra, tá? Isso acontece tanto na fermentação quanto na torra, porque é nesses processos que mais ocorrem reações químicas. Então, são nesses momentos que mais ocorrem transformações aí de sabor dentro do produto, né? Do cacau e depois do chocolate. Então, Gabriel, a torra é a chance que o chocolate maker tem, né? Que o fazedor de chocolate vai ter, colocar a personalidade dele no chocolate final. Então, se eu torro menos, eu ressalto algumas características, se eu torro mais, eu ressalto outras características. Se eu faço uma torra com a temperatura constante, eu vou dar uma característica um pouco mais plana no chocolate. Se eu faço com diferentes temperaturas, eu tendo a trazer mais complexidade nos chocolates. Isso porque diferentes reações, aí, diferentes compostos dentro do cacau vão se modificar, né? Eles vão passar por principalmente a reação de Maillard que a gente tem aí, né? Uma queima específica, né? Uma oxidação específica do alimento. Compostos diferentes vão passar por esse processo em temperaturas em tempos diferentes. Então a gente brinca muito com a curva de torra com objetivos diferentes. Então quando eu falo que os meus chocolates varietais são diferentes por conta da genética do cacau, isso é verdade. Mas também é verdade que quando o cacau chega lá na fábrica, eu torro eles de forma diferente a depender do tipo ou mesmo do lote do cacau quando chega lá. Tá? E por que isso? Porque algumas das características que eu tenho nos varietais, isso é pelo meu paladar, né? É pela minha preferência. São mais ressaltadas com torras mais intensas, mais suaves. Então, o catongo, por exemplo, que por natureza é um chocolate mais suave, eu faço uma torra mais suave para dar uma característica que eu acho que é mais legal para aquele tipo de chocolate. E já teve alguém, assim, não sei, no mundo, ou você mesmo, não sei, de lançar o mesmo chocolate, mas, sei lá, um kit aí com 3 torras distintas? Já existe isso? Já viu alguma coisa assim? Já existe isso. Existe isso. Eu já fiz isso. O pessoal da AMA, eu já vi fazer isso aí em edições limitadas, assim, não tinha em prateleira de supermercado, mas na loja deles você encontrava isso daí. E você vê bastante gente mundo afora brincando com essa questão da torra aí. Então, sem dúvida, dentro da fábrica é o processo que a gente mais consegue brincar para trazer diversidade sensorial aí no chocolate final. Ô, Rogério, uma coisa que a gente vê, né, crescendo muito aí, né, de um chocolate mais intenso, né, e o Bean to Bar tá crescendo enormemente, né? Não, sem dúvida, Gabriel. Assim, o que eu acho que está acontecendo isso em geral, né? A gente falou de café, de vinho aqui, mas isso acontece, né? Cervejas, pães de fermentação natural, né? Pães diferenciados, queijos. O que eu percebo é que isso, com certeza, aqui no Brasil está acontecendo, mas mundo afora isso está acontecendo, é que acho que o produto industrializado cresceu tanto e perdeu tanto a personalidade que as pessoas, o público em geral, começa a se voltar e tentar consumir alimentos que eles consigam ver de onde ele está vindo, né? Conhecer a pessoa que produz. Então, hoje, aqui no Brasil, a gente vê esse boom do chocolate Bean to Bar acontecendo, várias marcas aparecendo. A Mestiço é uma das fundadoras, nós somos um dos fundadores da Associação Bean to Bar Brasil, e eu convido sempre as pessoas, né, sem muito, claro, querendo que as pessoas consumam o nosso chocolate, conheçam os nossos chocolates, a gente tem bastante opção aí para os mais variados paladares, mas principalmente conhecer esse mundo novo do chocolate que a gente vem apresentando para o público, porque, de novo, né, trazendo para aquele paralelo da cerveja, há 15 anos atrás a gente entrava num supermercado qualquer e a gente não achava esse tipo de cerveja. Hoje em dia a gente entra e percebe que essas cervejas especiais muitas vezes têm mais espaço de prateleira do que aquelas latinhas tradicionais ali. Sim. Né, de cerveja industrial.
E é claro, aquela cerveja industrial, até pelo preço, vende muito mais. As pessoas estão preferindo, ao invés de tomar 6 latinhas ali, toma 2 garrafas de uma cerveja artesanal, porque vai trazer uma riqueza sensorial para ela muito maior. E quando eu falo que a gente não tem muito ciúme, né, de marca, né, é que a fidelidade do nosso consumidor não é tanto a fidelidade da marca, é mais uma fidelidade da proposta. Então, o legal é pegar uma barrinha da Mestiço, uma barrinha de algum outro Bintubá. Eu não vou citar marcas aqui, porque depois o pessoal vai vir brigar comigo. Por que você falou de um e não falou do outro? Mas eu convido, gente, todo mundo fazer essa brincadeira de pegar o mesmo chocolate, da mesma origem, de 2 produtores diferentes, né? 2 marcas diferentes, pegar o mesmo cacau com 2 intensidades, né? 2 percentuais de cacau diferentes, fazer essa brincadeira aí de degustação realmente, para ver essa riqueza sensorial que um chocolate Bintubá vai te trazer, que dificilmente um chocolate industrial vai ser capaz de bater, né? De se equiparar. Né? Então, essa é a brincadeira que a gente traz, né? E esse é o convite que eu faço a todo mundo aí de começar a consumir esses nossos chocolates. Isso, com certeza. Poxa, Rogério, eu queria te agradecer, viu? Muito obrigado. E passa aqui as redes sociais, né? Da Mestiço aí, já fica o convite aqui para os ouvintes para comprar aqui, se dá para comprar online, como que as pessoas podem... Gabriel, de novo, muito obrigado pelo espaço aí. O nosso Insta, acho que é o nosso principal canal de comunicação aí nas redes. Mestiço Chocolates, Mestico, né? Sem o C cedilha, né? Mestiço Chocolates, chocolates no plural. E ali você já encontra todo o canal ali para o nosso site, para a nossa loja online. E eu queria deixar o convite também, né? A nossa fábrica pequenininha, né? Somos poucas pessoas trabalhando lá na fábrica. Eu e minha esposa, a gente dá o sangue lá todo dia. Eu não estou lá todo dia porque, no momento, por exemplo, eu estou aqui na Bahia, mas estou lá na fazenda também. E a gente tem um conceito de fábrica aberta. Então, se alguém quiser ir lá conhecer o nosso trabalho, a gente vai ter o maior prazer em receber as pessoas. Vocês estão na Vila Olímpia, né, Rogério? É isso aí, Gabriel. A gente está ali na Rua Baluarte 528. Não é aquele convite para as pessoas aparecerem que a gente fala, aparece lá e não fala onde é. Não, a gente está lá, está mais do que convidado. Quem quiser ir lá conhecer a gente vai ter o maior prazer em receber. Poxa, que legal. Quem é de São Paulo aqui já fica o convite aí para ir lá experimentar, conhecer lá os processos, né? Entender um pouquinho mais aí sobre esse mundo aí fantástico. Gabriel, de novo, muito obrigado. Legal o trabalho que você está fazendo aí. Muito legais os podcasts. Sucesso aí para você e que a gente continue o papo. Se tiver a chance, você principalmente está convidado para visitar a gente lá. Com certeza. Farei a visita. Um grande abraço. Um abração. Tchau, tchau. Valeu.